Graça e paz, povo de Deus. Vamos para mais uma leitura bíblica anual, onde estamos nos mantendo perseverante na leitura. Iremos meditar no livro de Salmo, capítulo 100, capítulo 101, capítulo 102 e 1 Coríntios, capítulo 1. Vamos orar, igreja. Senhor Deus e Pai, graças te damos pela oportunidade de estarmos perseverante na tua leitura. Te louvamos, Senhor, pelos ensinamentos e pelos aprendizados. E clamamos o teu agir durante essa leitura, falando aos nossos corações. Leva cativo nossas mentes diante do trono e nos ensina. É assim que oramos, em nome de Jesus. Fazei um barulho alegre ao Senhor, todas as terras. Servi ao Senhor com alegria. Vinde diante da sua presença com cantos. Sabei vós que o Senhor é Deus. É Ele quem nos fez, e não nós mesmos. Nós somos o seu povo, e as ovelhas o seu pasto. Entrai em seus portões com ações de graças, em seus átrios com louvores. Sede gratos a Ele e bendizei o seu nome. Pois o Senhor é bom e a sua misericórdia é eterna, e a sua verdade dura para todas as gerações. Cantarei a misericórdia e o juízo. A ti, ó Senhor, eu cantarei. Comportar-me-ei sabiamente no caminho perfeito. Ó, quando virás a mim, andarei em minha casa com o coração perfeito, não porei coisa maligna diante dos meus olhos, eu odeio a obra daqueles que se desviam, não me contaminará. Um coração perverso se apartará de mim, e eu não conhecerei a pessoa maligna. Aquele que calunia o seu próximo secretamente, eu cortarei. Aquele que tem o olho soberbo e um coração orgulhoso, eu não suportarei. Os meus olhos estão sobre os fiéis da terra, para que eles habitem comigo. Aquele que anda no caminho perfeito, esse me servirá. Aquele que lida com o engano não habitará dentro da minha casa. O que fala mentiras não permanecerá aos meus olhos. Cedo irei destruir todos os ímpios da terra, cortarei todos os ímpios da cidade do Senhor. Ouve a minha oração, ó Senhor, e chegue a ti o meu clamor. Não escondas de mim a tua face no dia da minha angústia. Inclina o teu ouvido para mim no dia em que eu clamar. Responde-me depressa. Pois os meus dias consomem-se como uma fumaça, e os meus ossos são queimados como uma lareira. O meu coração está ferido, e o seco com a erva, por isso me esqueço de comer o meu pão. Por causa da voz dos meus gemidos, meus ossos se apartaram a minha pele. Sou como o pelicano do deserto, sou como a coruja do deserto. Eu vigio e sou como o pardal solitário sobre o telhado da casa. Os meus amigos me censuram todo dia, e aqueles que enfurecem contra mim têm jurado contra mim. Pois eu tenho comido cinza como pão e misturado a minha bebida com lágrimas, por causa da tua indignação e da ira, pois tu me levantaste e me abateste. Meus dias são como a sombra que declina, e eu estou seco como a erva. Mas tu, ó Senhor, durarás para sempre, e a tua misericórdia em todas as gerações. Tu te levantarás e terás misericórdia de Sião, pois o tempo de favorecê-la, sim, o tempo determinado é chegado. Pois o teu servo tem prazer nas suas pedras e se favorecem do seu pó. Assim os pagãos temerão o nome do Senhor e todos os reis da terra a tua glória. Quando o Senhor edificar a Sião, ele há de aparecer em sua glória. Ele considerará a oração do necessitado e não desprezará sua oração. Isto será escrito Isto será escrito para a geração vindoura, e o povo que será criado irá louvar ao Senhor.
Pois ele olhou para baixo, lá do alto, do seu santuário. Dos céus, o Senhor contemplou a terra, para ouvir o gemido dos prisioneiros, para libertar os que estão sentenciados à morte, para declarar o nome do Senhor em Sião e o seu louvor em Jerusalém, quando os povos se reunirem, os reinos para servir ao Senhor. Ele enfraqueceu a minha força no caminho, ele encurtou os meus dias. Eu disse: ó meu Deus, não me leves no meio dos meus dias. Os teus anos são por todas as gerações. Desde a antiguidade estabeleceste a fundação da terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles mas perecerão, mas tu darás, sim, todos eles se envelhecerão como um vestido, como uma roupa, todo mudarás, e eles ficarão mudados. Mas tu és o mesmo, e os teus anos não terão fim. Os filhos dos teus servos continuarão, e a sua mente se estabelecerá em ti. Vamos para 1 Coríntios. Paulo, chamado para ser apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e Sóstenes, nosso irmão, a igreja de Deus que está em Corinto, para que são santificados em Jesus Cristo, chamados para serem santos, como todos que em todo lugar invocam o nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, todos deles como nosso. Graça seja com vós e paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Eu sempre dou graça ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos dada em Jesus Cristo. Pois em todas as coisas fostes enriquecido por ele, e em toda palavra e em todo conhecimento. Assim como o testemunho de Cristo foi confirmado em vós, de maneira que nenhum de dom vos falte, esperando pela vida de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual vos confirmará também até ao fim, para ser irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus é fiel, pelo qual foste chamado para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todas uma mesma coisa, e que não haja divisões entre vós, antes sejais perfeitos, unidos em uma mesma mente e um mesmo julgamento. Pois me tem sido declarado a respeito de vós, meus irmãos, pelos que são da casa de Cloé, que há contendas entre vós. Agora digo isso a cada um de vós que diz: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou foste vós batizado em nome de Paulo? Eu agradeço a Deus, pois não batizei nenhum de vós, senão a Crispo e a Gaio, para que ninguém diga que o meu próprio nome foste batizado. Eu batizei também a família de Estéfanas. Além destes, não sei se eu batizei algum outro, porque Cristo enviou-me para batizar. Não, Cristo enviou-me não para batizar, mas para pregar o evangelho, não com sabedoria de palavra, para que não se faça vã a cruz de Cristo. Porque a pregação da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus, porque está escrito: eu destruirei a sabedoria dos sábios e reduzirei a nada o entendimento do prudente. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste mundo? Não tendeis feito insensato a sabedoria deste mundo? Visto que a sabedoria de Deus o mundo não conhece. Pela sua própria sabedoria agradou a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque os judeus requerem um sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é pedra de tropeço para os judeus e para os gregos loucura. Mas para os que são chamados judeus como gregos, Cristo é poder de Deus.
sabedoria de Deus, porque loucura de Deus é mais sábia do que a dos homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a dos homens. Porque vedes os vossos chamados, irmãos, que não são muitos os homens sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as coisas que são poderosas. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as coisas que são desprezíveis, sim, as coisas que não são, para reduzir a nada as coisas que são, porque nenhuma carne se glorie em sua presença, mas vós sois dele em Cristo Jesus, a qual, por parte de Deus, nos foi feito sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Concluímos mais uma leitura, que possamos ser edificados pela palavra. Amém.